Saudações ouvintes e sejam muito bem-vindos ao canal que é música. Meu nome é Vitor Camilo e vocês sabem, antes de a gente começar o vídeo, já curte o vídeo, se inscreve no canal se não é inscrito ainda e me segue nas redes sociais para acompanhar o meu trabalho fora do canal. E bom pessoal, vocês que são inscritos por aqui, vocês que acompanham o canal, devem estar sabendo que nos últimos dias, nas últimas semanas, eu fiz vários vídeos, várias coisas aqui pelo canal envolvendo o universo da gravação, né? Então a gente teve um vídeo lá sobre como aprender a se gravar. A gente teve a nossa live lá no Wiro Studio, né, apresentando para vocês mais ou menos o conceito do que é um estúdio de gravação. E mais recentemente eu fiz lá o vlog para vocês, o vlog do um dia de gravação, todos os materiais que eu gostei muito de fazer, e o link de todos eles vão estar na descrição. E bom, especificamente no vlog sobre gravação, eu fiz um trechinho ali mostrando para vocês o meu setup de microfones, né? E isso despertou em mim a vontade de fazer um vídeo específico falando sobre essa ferramenta maravilhosa do universo da gravação chamada microfone. Então hoje eu tô aqui num ângulo um pouquinho diferente para conversar com vocês a respeito dessa maravilha chamada microfone. Então, bora lá. Então, obviamente, vocês sabem, o microfone é uma das principais ferramentas que a gente tem à nossa disposição quando a gente fala sobre gravação, quando a gente fala sobre shows, né, quando a gente fala sobre áudio profissional, sobre mesmo gravação de vídeos, que é o que a gente está fazendo aqui, né, sobre gravação de podcasts, enfim. Mas antes da gente falar especificamente sobre os microfones, eu acho que é muito importante a gente falar sobre um conceito primordial que está por trás do funcionamento de todos os microfones que a gente conhece, quaisquer que sejam, que é uma coisa chamada transdução. E assim, pessoal, posso falar para vocês com toda a segurança que a transdução é um conceito sem o qual o universo do áudio ele simplesmente não existiria. E essencialmente a gente pode dizer que a transdução nada mais é do que o processo de transformação entre diferentes formas de energia. Então, especificamente no universo do áudio, quando a gente fala sobre transdução, a gente está falando especificamente sobre o processo de transformação de energia sonora em energia elétrica, e o processo inverso é esse, né? Obviamente, a transformação entre energia elétrica e energia sonora. E se você parar para pensar um pouquinho, você vai perceber que você está cercado de transdutores todo dia, o tempo todo, né? Afinal de contas, esse processo de transformação entre energia elétrica e energia sonora é, por exemplo, a base do funcionamento de caixas de som, ou de fones de ouvido, ou do falante do seu celular. Enfim, todos esses exemplos que eu citei são equipamentos que são especializados em transformar sinais elétricos, impulsos elétricos em energia sonora. Só que a gente tem que pensar que para que eles consigam fazer essa transformação de impulsos elétricos em energia sonora e a gente conseguir entender, de fato compreender, analisar os sons que eles estão emitindo para a gente, algum outro equipamento tem que primeiro ter transformado a energia sonora em energia elétrica. E é justamente aí que entram os nossos queridos e maravilhosos microfones. Então a gente pode definir muito facilmente dessa forma. Os microfones nada mais são do que equipamentos de transdução altamente especializados em transformar energia sonora em energia elétrica. E aí, posteriormente a essa transformação, naturalmente esse sinal elétrico que é gerado pelos microfones é enviado ou para um sistema de reprodução ou para um sistema de gravação, né? Então a gente pode definir que assim, a comunicação que está existindo entre a gente agora, né? A minha voz só está chegando até você agora aí do outro lado da tela porque algum equipamento fez a transdução do som da minha voz para sinais elétricos e algum outro equipamento está fazendo a transdução dos sinais elétricos que foram transmitidos via internet para sinais sonoros que estão atingindo seus ouvidos. E assim, é claro que existem muitas diferenças, né, na forma como os microfones fazem a transdução, na forma como eles são construídos, né, que vai afetar a forma como eles recebem e interpretam os sinais sonoros. Isso eu vou falar um pouquinho mais para frente nesse vídeo ainda. Mas a essência de todo microfone é que ele tem que ter um diafragma. Todo microfone tem que ter uma membrana que seja sensível a essas variações de pressão do ar que são o que define o som. Então, essencialmente, a gente gera som com as nossas vozes, com os nossos instrumentos musicais. Com isso, a gente movimenta o ar. Esse ar que está sendo movimentado, ele vai movimentar os diafragmas dos microfones e esse diafragma vai fazer a transformação entre essa energia sonora para energia elétrica. E aí, por diferentes métodos, né, os microfones eles vão gerar variações de corrente elétrica que vão ser totalmente análogas às ondas sonoras que eles receberam, né? E aí é justamente do fato dessas correntes elétricas serem análogas às ondas sonoras que vem o nome tecnologia analógica. E aí, enfim, como eu já falei,
essas variações de corrente elétrica vão ser enviadas ou para um sistema de reprodução ou para um sistema de gravação. E no caso, o sistema de reprodução vai fazer o processo exatamente inverso. Então essa é a base do funcionamento de qualquer microfone que seja, né? Mas voltando ao que eu falei antes, né, falando sobre os tais diferentes métodos de transdução, o pessoal que já leu um pouquinho mais a respeito disso, que já ouviu falar um pouquinho mais a respeito do universo da microfonação, deve saber que a gente trabalha principalmente com dois tipos básicos de microfones, né? Que são os microfones dinâmicos, e esse microfone que eu uso aqui para gravar os vídeos para vocês é um exemplo clássico de um microfone dinâmico, e os microfones condensadores, né? E esse microfone aqui, o P420 da AKG, é também um exemplo muito bom de um microfone condensador. E eu já gravei os primeiros vídeos aqui do OQM, eu gravei com ele e não com esse cara aqui. E aí a gente chega numa armadilha na qual muitos leigos costumam cair, que é a bobagem de ficar falando que os microfones condensadores eles são fundamentalmente melhores porque eles são mais sensíveis, porque eles captam mais agudos, porque eles captam sons que são mais distantes, enfim. E assim, o fato é que existe, claro, uma diferença qualitativa entre os microfones dinâmicos e os microfones condensadores. Eles funcionam de formas ligeiramente diferentes, o que faz com que eles entreguem ali do outro lado sons que têm qualidades diferentes. Mas isso não faz fundamentalmente com que os microfones condensadores sejam melhores do que os microfones dinâmicos. Talvez a única coisa que a gente possa dizer universalmente é que essas diferenças de qualidade sonora fazem com que eles tenham diferentes aplicações, né? Mas mesmo isso é muito relativo, né? Então, um determinado tipo de microfone que é muito indicado para gravar voz em um determinado gênero musical pode não ser indicado para gravar a mesma voz em um outro gênero musical ou em um outro contexto musical, né? Isso eu vou explicar para vocês um pouquinho mais para frente. Então, tentando resumir aqui para vocês, tentando falar em termos muito gerais, o que a gente pode dizer é que, de certa forma, os microfones dinâmicos eles tendem a ter uma construção mais robusta e, portanto, o diafragma deles, a membrana que faz essa interface entre a energia sonora e a energia elétrica, ela, de certa forma, é mais pesada nos microfones dinâmicos, ela tem mais inércia e, portanto, ela demora mais tempo e ela precisa de mais energia sonora para responder aos sons que estão chegando a ela. E, por outro lado, os microfones condensadores, eles são os microfones que precisam de uma fonte de energia externa para poder funcionar, né? E falando novamente em termos muito gerais, quando você aplica essa energia externa, que a gente chama de phantom power, aos microfones condensadores, você eletrifica o diafragma deles. Isso faz com que, de certa forma, eles fiquem mais leves, o que faz com que eles precisem de menos energia sonora e faz com que eles respondam aos sons de forma muito mais rápida, né? Então, o resultado geral disso é que a gente sente que os microfones condensadores, eles são muito mais responsivos, eles são muito mais sensíveis, né? Então, eles conseguem captar sons que estão mais longe e eles conseguem captar muito melhor os sons mais agudos, por exemplo. E é dessas diferenças gerais na resposta sonora de cada tipo de microfone que começam a surgir esses mitos de que os microfones condensadores fatalmente eles são melhores do que os microfones dinâmicos. Mas a gente tem que ter em mente que nem sempre, numa situação de gravação, o microfone mais sensível é fatalmente o melhor, né? Então, por exemplo, por que eu opto por gravar os meus vídeos com o microfone dinâmico e não com o microfone condensador? Porque o microfone dinâmico, ele deixa a minha voz muito mais focada, ele pega só aquilo que interessa do som da minha voz, enquanto ele isola os sons que vêm de fora, né? Os sons da rua, o som do avião passando e tal. E o resultado disso é que nos vídeos, o som da minha voz ele acaba tendendo a ficar mais limpo quando eu uso um microfone dinâmico do que quando eu uso um microfone condensador. E o mesmo costuma valer também para quando a gente grava um podcast em casa, né? Em um ambiente que não seja tratado especificamente para esse tipo de atividade. Ou mesmo quando a gente grava uma banda, mas quando a gente grava uma banda ao vivo, né, com vários músicos tocando ao mesmo tempo, né, então você tem a bateria, você tem guitarra, você tem baixo, você tem voz, né, e se você vai gravar a voz numa situação dessas, talvez seja melhor você utilizar um microfone que sacrifique um pouquinho das frequências da voz, mas que evite que vaze tanto o som da bateria no microfone da voz, por exemplo, né? Então, em uma situação dessas, você aplicar os microfones dinâmicos no lugar dos condensadores vai te ajudar a ganhar um som muito mais coeso, muito mais limpo, muito mais focado. E, enfim, isso que eu citei são só alguns exemplos para mostrar para vocês que, na verdade, cada tipo de microfone tem a sua aplicação específica. E não é porque os microfones condensadores são mais sensíveis que os dinâmicos que fatalmente eles vão ser melhores em todas as ocasiões, né? Então a gente pode definir, resumir assim,
Normalmente, os microfones condensadores, eles têm uma tendência a entregar mais informação sonora. Mas a gente tem que ter em mente que nem sempre essa informação sonora a mais que eles trazem é benéfica para o som que a gente está querendo tirar. Enfim, existem outros tipos básicos de microfones. Existem, por exemplo, os microfones de fita, né? Os microfones que a gente chama de ribbon, que é um tipo de microfone que era muito aplicado antigamente, nas décadas de 20, 30, 40, e que ultimamente eles têm voltado muito à tona, né? As pessoas têm descoberto que eles têm uma qualidade sonora que nem os dinâmicos e nem os condensadores têm, né? Enfim, e que é mais um tipo de microfone que adiciona mais uma gama de qualidades sonoras a todo esse ecossistema dos microfones. Mas focando aqui especificamente nos dinâmicos e condensadores, além da forma como eles fazem a transdução, né, a gente pode definir que, assim, a forma como eles são construídos, o tamanho deles, os materiais que são aplicados, tudo isso vai influenciar no tipo de som que eles vão entregar do outro lado, né? Então, assim, mesmo dentro das famílias dinâmico e condensador, existem diversas subdivisões, né? Existem diversas subaplicações que a gente pode atribuir a cada um desses tipos de microfone. Então, só para mostrar alguns exemplos aqui para vocês, e fica aí porque eu vou fazer uma demonstração sonora disso daqui a pouquinho, eu queria mostrar para vocês alguns dos microfones do meu setup, né? Alguns dos microfones que eu utilizo nas minhas gravações profissionais. Então, por exemplo, esse microfone aqui é um microfone dinâmico, como eu já falei para vocês, né? Ele é um ATM 410 da Audio-Técnica e é um microfone que ele é bem voltado à gravação de voz e tal. E eu comprei ele especificamente porque eu gostei de como a minha voz soou através dele. E aí, alguns outros exemplos de microfones dinâmicos, né? A gente tem esse microfone aqui, que eu já mostrei para vocês em outros vídeos, né? Que é o MB2K da Audio-Técnica. Também é um microfone dinâmico, né? Que tem uma resposta de frequência completamente diferente desse microfone aqui, né? Ele, apesar de também ser um microfone dinâmico, ele tem uma aplicação que é mais voltada a gravar instrumentos, né? Então ele é muito indicado para a gente gravar amplificador de guitarra e baixo, ele é muito indicado para gravar caixa de bateria, enfim. E particularmente eu gosto muito de usar ele para gravar vozes femininas, né? Porque eu acho que ele tem uma valorização das frequências graves que compensa um pouquinho a falta de grave das vozes femininas, né? Mas, por exemplo, quando eu gravo vozes masculinas com esse microfone aqui, aí tende a ficar com um grave muito exagerado e tende a dar uma qualidade sonora que não me agrada tanto assim. E aí, falando em graves, a gente tem também esse microfone aqui, né, que é um microfone já um pouquinho mais famoso, que é o D112 da AKG. Vocês podem ver que ele tem uma configuração toda diferente. Ele também é um microfone dinâmico, só que ele é um microfone que foi especificamente construído e pensado para gravar bumbo de bateria, né? Então é um microfone que ele é totalmente voltado para gravar coisas graves e com alta intensidade sonora, né? Então ele é então ele funciona muito bem com bumbo de bateria, ele funciona muito bem com amplificador de baixo também. Mas se você for gravar, por exemplo, uma voz masculina com ele, eu posso garantir que o resultado, não é que necessariamente ele vai ficar ruim, mas eu garanto para você que o resultado não vai ficar convencional, digamos assim. Né, isso, antes da gente continuar com o setup, isso é uma coisa que eu acho bem importante a gente dizer. No universo da produção não tem muito essa coisa de certo e errado, né? Então eu tô mostrando aqui pra vocês os microfones, tô dizendo, esse aqui é mais voltado pra isso, esse aqui é mais voltado pra aquilo, mas tudo vai do som que você quer tirar, tudo vai do resultado sonoro que você quer obter no final. Então, às vezes, aquele microfone específico, ele não é o mais indicado para você gravar aquele instrumento específico numa situação normal. Mas às vezes você quer extrair um som que não é o som normal, não é o som convencional. E às vezes convém você, por exemplo, utilizar um microfone voltado para um bumbo de bateria para gravar uma voz, né? Então, seguindo aqui para os microfones condensadores, a gente tem esse microfone aqui, o P420 da AKG, que eu já mostrei para vocês, que é um microfone condensador clássico, digamos assim, né? Os microfones condensadores, eles costumam ter uma aplicação um pouco mais abrangente do que os microfones dinâmicos, justamente por essa questão que eu comentei com vocês, deles terem uma resposta de frequência um pouco maior e tal. Então eu diria que é mais fácil de você achar uma aplicação para um microfone condensador do que para um microfone dinâmico, né? Apesar que, novamente, isso é muito relativo. Seguindo aqui, a gente tem
Esse microfone aqui, que é o C1 da Behringer, é um microfone que eu adoro ele, eu amo esse microfone de paixão, porque ele é um microfone muito barato e que tem muitas excelentes aplicações. Então eu já gravei muito violão com ele, já gravei muita voz com ele, e a minha aplicação principal para ele hoje em dia, vocês chegaram a ver ele no meu vlog de gravação, é usar ele como over de bateria, né? Que são aqueles microfones que a gente coloca sobre a bateria, né? Para captar o som geral da bateria, né? Um erro muito comum dos leigos é achar que over de bateria ele serve para captar só os pratos, mas na verdade a função do over é captar o som da bateria como um todo, né? Então ele tem que ter uma resposta boa para os agudos, né? Para captar bem os pratos, e ele tem que ter uma resposta boa para os médios e graves, para captar a caixa, para captar os tons, enfim. Então esse é um tipo de microfone que ele tem uma resposta muito boa em todo o espectro de frequências, né? Então ele vai muito bem para captar o som da bateria geral, né? E finalizando aqui o meu setup, a gente tem esse microfone aqui que eu também gosto demais, que é o P170 da AKG, né? Ele também é um microfone condensador, e vocês podem ver que ele é um microfone bem menor, né? O diafragma dele fatalmente é muito mais fino do que os diafragmas dos outros, né? Muito mais estreito do que os diafragmas dos outros, e isso faz com que ele tenha uma qualidade sonora toda dele, né? Toda específica dele, né? E eu gosto muito desse microfone para captar violão, para captar caixa de bateria também, dependendo do tipo de música, enfim, eu amo esse microfone de paixão também. Então só por esse passeio pelo meu setup, que nem é tão grande assim, vocês puderam ver a variedade que a gente pode atingir nesse enorme ecossistema dos microfones, né? Então só para encerrar esse vídeo, essas demonstrações, eu queria dar uma palhinha para vocês, né? Eu vou cantar um trechinho de uma música que eu gosto bastante, e eu vou alternar entre todos esses microfones. E é o seguinte, eu vou me acompanhar, né? Eu vou tocar o violão junto, e eu vou pedir para você assistir esse trecho usando fones de ouvido. E vou pedir para você prestar atenção na forma como o som da minha voz vai mudar, né? Na forma como o som do violão, que não vai estar sendo captado diretamente, vai mudar, né? Vocês vão ver que em alguns microfones o violão vai aparecer muito mais do que em outros. Enfim, eu vou alternando aqui os microfones, e eu quero pedir para que você preste atenção na forma como o som vai mudando conforme eu vou alternando os microfones aqui. Então coloca os seus fones aí e vamos lá. Hey there you, way out there in the distance. Can you hear me? Are you there? I know it's late, so please forgive my persistence. But I'm hanging. Do you care? So lay back, call off the attack. 'Cause if you look deep, dreams are nothing that I lack. And all I seek, a final chance to speak. And I would let the whole thing keep if I could just sleep. Ok, pessoal, então depois de todas essas explicações teóricas, vocês puderam ter a oportunidade pelo menos de entender mais ou menos quais que são as diferenças entre cada um desses microfones, né? Então eu gostaria muito de saber o que vocês sentiram, o que vocês puderam ouvir, né, nessa demonstração que eu fiz aqui. Quais microfones vocês gostaram mais, quais vocês não gostaram, o que vocês sentiram em termos de frequências, né? Qual tem mais agudo, qual tem mais grave, enfim. Eu gostaria muito de saber o que vocês acharam das diferenças entre esses microfones todos, certo? Então não se esqueçam de deixar essas opiniões aí nos comentários aí embaixo. E além disso, também se inscrevam no canal, caso não sejam inscritos ainda, e deixem aquele like para ajudar na divulgação do vídeo, certo? Então muito obrigado pela atenção de todos até aqui, deixem seus comentários e eu fico por aqui. Até já!